pessoal, beleza? Professor Matheus aqui novamente para trazer mais uma aula para vocês de história antiga. Olha aí, voltamos aqui à Grécia, beleza? Hoje nós estamos ali na aula 6 de vocês da frente A. Então, vamos começar aqui a nossa aula sobre Grécia Antiga. Aulas passadas nós falamos sobre a formação da Grécia, o período pré-homérico, o período homérico, falamos da cidade-estado de Esparta. E na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre Atenas. A nossa aula vai ser especificamente para Atenas, uma das cidades mais importantes ali junto com Esparta, mas para nós a gente vai dar uma importância muito maior em Atenas porque ela é muito cobrada em vestibulares. O Enem, o ano passado, em 2019, cobrou uma questão sobre Atenas e sobre o mundo grego. E é muito comum você observar questões sobre a Grécia Antiga em vestibulares. O UniOeste, o Enem, o EN, o UEL, eles curtem muito falar sobre isso e sobre Atenas especificamente. Então, vamos dar início aqui à nossa aula de Atenas, né, continuando no período arcaico. Aquele mapinha que eu mostrei para vocês aulas passadas, eu quero que vocês deem uma visualizadinha aqui nele, tá, senhores? Novamente. Nós temos aqui, então, o mundo grego, lembrando ali que a Lacônia, a península do Peloponeso, ali onde fica Esparta, a região amarela ali do mapa, e na região vermelha, onde vai se desenvolver a cidade-estado de Atenas. É ali que a nossa história começa. Bom, se você parar para observar o mapa, você vai perceber que ele não é um mapa ali não é uma região muito cheia, digamos, de terra, né? A maior parte dela é uma saída para o mar. A gente fala que a Ática ali, a região de Atenas, é uma gigantesca saída para o mar. Isso vai explicar a principal atividade econômica ateniense, o comércio marítimo. A gente vai ver que vai até se desenvolver uma espécie de talassocracia dentro de Atenas. A terra tinha poucas terras cultiváveis, um arquipélago enorme e principalmente uma cadeia de montanhas gigantescas, o que diminuía ainda mais a possibilidade de agricultura dentro da região. E é assim que nós começamos a falar de Atenas, a questão geográfica dela, uma ótima saída para o mar, poucas terras possíveis de se fazer agricultura, e a gente vai falar sobre a sociedade ateniense, pessoal. Sociedade ateniense é dividida em 3 grandes grupos, a gente pode colocar aqui. Na verdade, tem mais 2 que eu já vou falar daqui a pouco. Bom, a gente divide lá em cima os aristocratas, o considerado cidadão ateniense, considerado elite ateniense, os eupátridas, que quando foi dividida as terras dos gênios, eles acabaram pegando maior terra e ficando como a elite da cidade de estado de Atenas. Os eupátridas, os bem-nascidos, é aqueles que têm todos os direitos políticos e têm grandes propriedades nas suas mãos, tá certo? Junto ali, logo abaixo, nós vamos ver os estrangeiros, que são homens livres, sim, mas por sua vez eles não têm propriedade de terra, eles não têm direito à terra. Aliás, eles não têm direito nenhum em Atenas, tá? Estrangeiros não têm direito dentro de Atenas, a gente já vai conversar sobre isso. Então, os metecos são os estrangeiros, ficam logo abaixo ali na tabela social do mundo ateniense, né, da cidade-estado de Atenas. São homens livres, sim, são comerciantes e artesãos, eles vão se dedicar ao comércio, principalmente ali por Atenas ser uma cidade naval, ali, uma cidade marítima, tá certo? E lá na base de tudo está os escravos. Os escravos em Atenas ali serão a base do trabalho da mão de obra, tá certo? Escravidão no mundo antigo, lembrando aqui, eu já falei pra vocês, mas é sempre bom lembrar, é por dívida ou por guerra, tá certo? Só que em Atenas a gente vai ver que vai ter um movimento interessante que vai acabar abolindo a escravidão por dívida. Então, não, a escravidão no mundo antigo não é por questão étnica, não é por cor, não é por raça, não é por local, tá certo? É por dívida ou por guerra. Só que eu quero chamar a atenção para vocês que aqui nós temos 3 grupos sociais, sim. Só que a gente pode colocar mais 2 aqui dentro, tá? São os Gergóis, que por sua vez são homens livres também, só que são donos de pequenas terras. E os Demiurgos, que não têm terra, são homens livres também, são cidadãos, são nascidos em Atenas, também que são considerados cidadãos. Só que por sua vez os Demiurgos, eles não têm terras, então eles vão se dedicar ao comércio, tá certo? Então nós temos essas 3 classes ali em cima. Os Eupátridas, donos de grandes terras, os Georgóis, donos de pequenas terras, e os Demiurgos, que são apenas comerciantes, tá certo? Geralmente, a maioria dos Demiurgos são pobres. Agora, pessoal, a gente falou nas nossas aulas que um dos grandes resquícios ali da sociedade ateniense, do mundo grego, seria a cidadania e a democracia, tá? De maneira geral, sim,
tá? Democracia e cidadania são as grandes heranças do mundo grego para nossa sociedade contemporânea. Mas nós temos que diferenciar a cidadania ateniense da cidadania nossa e da democracia ateniense para nossa democracia. Qual que é a grande diferença? Vamos começar pela cidadania. O que é um cidadão? Cidadão é aquele que tem plenos direitos e deveres perante o Estado. Tá? Então, cidadão hoje no Brasil é todo mundo que nasceu no Brasil, que pediu cidadania, que tem descendência no Brasil, você pode pedir uma cidadania. Essa cidadania se estende a todos os indivíduos, tá certo? Então, a cidadania contemporânea nossa é conhecida como cidadania includente, que visa incluir o máximo de pessoas dentro da cidadania, tá certo? Mas os atenienses e o mundo grego, eles utilizavam a cidadania de uma outra forma. É o que nós chamamos de cidadania excludente. A ideia deles é reduzir o máximo as pessoas que fazem parte da cidadania, criando um pequeno grupo seleto de pessoas que são consideradas cidadãs dentro de suas cidades, certo? E no caso de Atenas, quem é cidadão dentro da cidade, quem é cidadão dentro de Atenas, é apenas homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense. Ou seja, se você é estrangeiro, descendente de estrangeiro, você já está fora. Então todos os metecos não são considerados cidadão, logo eles não têm direitos políticos. Escravo, eles nem liberdade têm. Quem dirá direitos políticos, tá certo? Então ele também não é cidadão. Mulheres também não são consideradas cidadãs. Lembrando que em Atenas a mulher tem ela ocupa uma posição meio de subjugada ao homem, uma escrava doméstica e etc. Então, não, ela também não tem direitos políticos, elas não têm direitos civis e não é considerada cidadão. Apenas homens maiores de 21 anos, filhos de pai e mãe ateniense, né, são considerados cidadãos. Desculpa, falei 21, errando aqui, 18 anos, tá certo? Pessoal, passando aqui, a gente vai falar sobre política. Nossa, quanta coisa! Sim, a política ateniense é muito importante, já que é da política ateniense que vai nascer a famosa democracia, que a gente tanto usa hoje. Só que qual que é a diferença? A nossa democracia, ela é chamada de democracia representativa. E isso é uma diferença gigantesca, tá? Por quê? Porque você, ser humano, você, cidadão, tem o direito de votar e eleger uma pessoa que vai te representar do poder político. Democracia representativa, tá certo? Mas, em Atenas, quando foi criado esse conceito de democracia, não era exatamente essa a ideia. Qual que era a ideia dos atenienses? Os atenienses, eles queriam que você, cidadão, fosse diretamente realizar a democracia, votar, criar leis, julgar, tá? Absolver pessoas. Então você fosse diretamente participar da política, tá certo? Não existe diferença entre poder jurídico, executivo, legislativo. Não, você, cidadão, você tem o direito de criar, de votar, de prender pessoas, de colocar pessoas no em cargos públicos, de tirar pessoas de cargos públicos, de julgar. Você tem todos, você, cidadão, é dotado de todos os poderes. Amplos poderes. O nome disso é democracia direta. Então, o ateniense ele tem que basicamente ir para a Ágora ou qualquer lugar que fosse o centro, a gente chama de Ágora, né? Eles chamavam de Ágora, centro de tomada de decisões da cidade-estado, e lá ele votaria, lá ele criaria as leis, ele participaria diretamente. É bem diferente da nossa que você escolhe um representante. Certo, pessoas? Então vamos falar assim, como que os atenienses chegaram nesse modelo? Foi da noite pro dia, um dia eles acordaram e falaram assim, opa, democracia! Todo cidadão vai ter direito político, todo cidadão vai poder votar, todo cidadão vai poder... Não, não foi assim. Não foi de uma hora para outra, foi um processo inclusive bem árduo e demorado para eles conseguirem chegar na famosa democracia, tá certo? Aonde todos os atenienses vão poder participar, todos os atenienses, cidadão, lembre-se, cidadão, vão poder participar da vida política, tá certo? Vamos falar aqui então um pouquinho dessa história política. Eu separei aqui alguns tópicos ali pra gente conseguir entender como que conseguimos chegar nessa vida política ali de Atenas, essa democracia ateniense, beleza? Inicialmente, como a gente falou nas últimas aulas ali, toda cidade-estado do mundo grego tinha um rei, o famoso Basileu. Só que nós vamos ver ali que mais pra frente, os eupátridas, os grandes aristocratas, eles vão derrubar o Basileu. Eles vão criar um governo aristocrático, onde apenas aqueles que tinham grandes propriedades de terra conseguiriam comandar a sociedade. Então nós vamos ver os eupátridas tirando os
basileus do poder e entrando no poder. Mais ou menos ali no século 7 a.C. isso acontece dentro de Atenas. Tá? Mais pra frente, a gente vai ver que as leis dentro de Atenas, elas eram faradas, eram leis orais, constitucionais. Qual que é o problema? O problema é quando você tem leis orais, você não consegue se defender. Você literalmente não tem uma defesa. Não tá escrito ali, ó, segundo a lei tal, você está errado. Não. Quando você tem leis orais, acontecia muitas vezes dessas leis serem modificadas, principalmente quando era para favorecer o grupo dominante. Então, numa discussão legal entre um eupátrida e, por exemplo, um demiurgo ou um georgoi, obviamente o eupátrida sempre sairia vencendo, porque ele poderia modificar as leis ao seu bel prazer. E aí nós vamos conhecer alguns legisladores muito importantes para nós, tá certo? O primeiro, Drácon. Drácon ele vai criar o primeiro código de leis escritas dentro de Atenas, tá? As leis draconianas, que apesar de serem as primeiras leis escritas, apesar de você poder se defender agora legalmente, porque tem leis escritas, Drácon ele era membro da aristocracia, então ele cria leis que favoreciam a aristocracia, tá certo? Como, por exemplo, ele mantinha lá a escravidão por dívida, tá certo? Mais pra frente a gente vai ver Solon. Solon é outro legislador muito importante do mundo ateniense, tá certo? Da cidade-estado de Atenas. Por quê? Porque ele vai criar uma legislação que vai abolir a escravidão por dívida. Agora só tem escravo se o escravo for dominado por uma guerra. Maravilha, isso é muito bom para as pessoas pobres, que agora não vão ser mais escravizadas pelos eupátridas. Mas, por sua vez, nós vamos ver que Solon vai também aumentar os direitos políticos. Ele vai estender os direitos políticos do mundo ateniense. Para todo mundo? Não, ainda não é a democracia, meus queridos. A lei de Solon, ela cria a famosa política ali, participação por renda, segunda renda, o que nós chamamos de voto censitário. Já falamos disso em algumas aulas aí, né, cara? O solo, então, ele permite que pessoas, não só pessoas que têm terra participem, então, não só uma aristocracia de terra, que nós chamamos de oligarquia, não, também vai permitir a participação de pessoas que têm renda, que têm dinheiro. Então nós vamos ver ali que o direito político que estava concentrado apenas em um grupo, os aristocratas, vai se estender para a galera que também tem grana, dinheiro. Nessa época aí nós vamos falar dos grandes comerciantes marítimos. Muita gente vai ganhar muito dinheiro com o comércio no mar. Então o Solon ele vai abolir a escravidão por dívidas e ainda vai aumentar, digamos assim, o grupo de pessoas que têm direitos políticos dentro de Atenas, tá certo? Mas ainda não chegamos na democracia, senhoras e senhores. Na verdade, ainda tinha um grupo que era cidadão ateniense, que era considerado cidadão, filho de pai e mãe ateniense, mas ele estava fora do processo político, que era a galera pobre. O pessoal pobre, né, nós vamos falar ali dos Georgóis, um pouco dos Demiurgos, que ainda são pobres, esses caras não estão participando da política, só gente rica e gente com terra. E esses caras vão ficar como? Bom, nós vamos ver ali várias e várias revoltas feitas por esse grupo para poder participar da política. E no final a gente vai conhecer um governo chamado de tirânico, o governo da tirania de um homem chamado Pstrato. Pstrato, ele vai pedir ajuda, vai pegar a ajuda desse povo revoltado, vai tomar o controle de Atenas, e no controle de Atenas ele vai governar para o povo, tá certo? Então ele pega esse povo, ele usa esse povo para poder subir no poder. Esse é um governo tirânico, é um governo de tirania. Tirania é aquele que usurpa o poder, que pega o poder para ele, concentra o poder na mão dele. Bem parecido com o que nós chamamos de ditador hoje, tá certo? Então Pstrato pega o povo, pede ajuda do povo e consegue então, por meio de algumas revoltas, subir no poder de Atenas, tá? O que ele vai fazer no poder de Atenas? Bom, primeiramente, ele vai diminuir a força da aristocracia. Ele vai limitar a força da aristocracia. Como? Dividindo as terras das aristocracias para todos os cidadãos atenienses, tá? A partir de então, todo cidadão ateniense vai ter terra. E isso vai ser interessante, já que o voto é censitário e agora todo mundo tem uma renda semelhante para poder participar da democracia, nós vamos ver que a maioria da população ateniense, da população não, a maioria dos cidadãos atenienses já vão participar do poder político, tá certo? Então a tirania de Pistrato
divide as terras e agora os pobres que antes não participavam vão começar a participar também, tá certo? Depois de Pistrato, o filho de Pistrato não é tão bom, não vai conseguir governar ali de uma forma, digamos, perfeita, completa, igual o pai, e ele acaba sendo arrancado do poder. Voltamos para o antigo modelo político, né? O nascimento da democracia, bom, se a gente for parar para pensar, é o seguinte: agora, qualquer um que é cidadão, todo cidadão ateniense vai ganhar terra, todo cidadão ateniense tem uma renda mínima para poder participar do poder político. Ou seja, a maioria do cidadão ateniense já está participando do poder político. Graças a Solon, graças a Drácon, graças a Pistrato, nós vamos ver aí que já está nascendo a democracia. E aí chega o famoso Clístenes, conhecido como pai da democracia. Clístenes ele vai forjar o modelo democrático ateniense, ele vai falar sobre as instituições, como vai ser, quem vai participar, quem não vai participar, tá? Ele cria, ele é o pai da democracia. Ele vai permitir a participação de todos que são cidadão. Não importa se seja por renda, não importa a sua renda, não importa o quanto dinheiro você tem, não importa se você tem ou não tem terra. Se você é cidadão ateniense, lembrando, filho de pai e mãe ateniense maior de 18 anos, você já pode participar da democracia. E como eu falei, essa democracia é uma democracia direta. Você diretamente vai lá votar e vai eleger cargos públicos, tá certo? Vai votar nas leis, vai criar as leis. Você, cidadão, você diretamente faz isso. Tirando que ele estabeleceu ali o ostracismo também, que é você ser recluso dessa vida política, ser retirado da sua cidade, estado. Tá certo? Pessoal, este é o Clístenes, o pai da democracia. Ele forja o modelo democrático e permite que todo cidadão participe desse modelo democrático que ele forjou. Pro final, a gente vai ter que falar de um último cara que a gente vai falar mais no próximo período da Grécia, um homem chamado Péricles, também legislador ateniense. Péricles, basicamente, quando ele sobe ali para criar suas leis, ele vai criar a famosa mistoforia, aonde Péricles simplesmente vai estabelecer uma renda, um dinheiro a ser pago para todo mundo que participar da democracia. Então, se você participa, se você é cidadão ateniense e participa ativamente da política ateniense, você recebe uma renda, tá? Ou seja, todo cidadão ateniense vai acabar recebendo uma renda do Estado proposta por Péricles, tá certo? Esse pagamento por participar da vida política é conhecido como mistoforia. Tá, professor, da onde Atenas tem tanta grana para pagar para tanta gente assim por simplesmente participar da vida política? A gente vai discutir isso numa próxima aula, certo? Mas lembre-se, mistoforia de Péricles. E esse é o transcurso da vida política de Atenas. Lá de uma monarquia para uma aristocracia, para depois nós vermos finalmente o nascimento da democracia, passando por um período de tirania. Pessoal, funcionamento da democracia ateniense, tá certo? Nós vamos ter ali algumas instituições, tá? Nós vamos ver lá a eclésia, a bulé e a magistratura e os tribunais, tá certo? Vamos falar um pouquinho aí sobre cada uma, lembrando que eu não vou ficar explicando cada um disso, tá certo? Não é lá grande necessidade para o vestibular você saber exatamente o que cada um fazia, tá certo? Vamos lá. Primeiramente, eclésia. É uma reunião formada por todo cidadão. Todo mundo que é cidadão tem direito de participar da eclésia. O que a eclésia faz? Ela vota e aprova a lei, certo? Além disso, a eclésia, dentro da eclésia, dentro dessa grande reunião com todos os cidadãos atenienses, vai ser escolhido os membros da bulé, que são 500 membros que vão fazer ali as leis, eles escrevem as leis, eles criam as leis para ser apresentado para a eclésia e a eclésia votar nessas leis, permitindo ou não. Além disso, vai ser escolhido ali o poder judiciário, que são os famosos tribunais, tá? E nós vamos ver lá os Aeropago e o Elieu, que são juízes, tá? Eles são juízes, poder judicial, tribunal, eles são juízes, é como se fossem grandes condenações civis, juizados ali públicos, tá? Onde você vai basicamente julgar casos, tá? Você vai ver lá os casos mais comuns sendo julgados por um grupo e os casos ali de homicídio ou questões religiosas sendo julgado por outro grupo, tá certo? A magistratura são cargos públicos, tá? São cargos públicos que o cara tá ali para realizar, então nós vamos ver ali os magistrados, tá? São 10, os arcondes são os principais, tá certo? Os arcondes ali acabavam também julgando, presidindo alguns tribunais, tá certo? Então, basicamente, você tem lá o poder legislativo, a bulé, o poder judicial, tá certo? E o poder executivo,
beleza? No final, todos esses três poderes, digamos assim, eles são retirados do mesmo lugar. Todo mundo é retirado da eclésia. A eclésia sorteia cidadão para bulé, para os tribunais, para as magistraturas, eles elegem, sorteiam. Então você tem direito de participar diretamente de tudo isso, tá? Por isso que a gente chama de democracia direta. Pessoal, educação ateniense. Pessoal, a gente viu aí que Atenas dá uma importância gigantesca à questão política. Então a gente pode falar que Atenas não é só voltada à guerra. Também é, tá? O treinamento militar na educação ateniense é mega importante. A criança tem que passar por um treinamento físico, um treinamento militar. Mas além disso, a gente vai ver muita filosofia nascendo lá. A filosofia, a matemática, a medicina, a geografia. A gente vai falar disso mais pra frente quando a gente for falar da cultura grega, tá certo? Mas vai se desenvolver muito conhecimento. Por que professor, que a maioria dos filósofos gregos estão em Atenas? Porque eles recebiam dinheiro para fazer basicamente nada. Não vamos chamar de nada, né? Eles recebiam dinheiro para pensar. Então, dentro de Atenas vai nascer a maioria dos filósofos. E a educação ateniense era uma educação que abrangia todos os pontos ali necessários para formar um cidadão. Então, nós vamos ver lá que a criança vai aprender atividades físicas, vai fazer treinamentos militares, mas ela também vai aprender ali matemática, ela vai aprender ali geografia, ela também vai aprender oratória. Para os atenienses, a oratória era crucial. Você precisa saber falar, você precisa saber se expressar, já que a democracia é direta e você que vai lá falar no meio de todo mundo, você que vai criar lei, você precisa saber oratória, você precisa ter o poder da palavra, o poder da fala. Então a criança, ela é educada de uma forma meio que completa, digamos assim, para poder participar da sociedade, para que possa ser sim um cidadão completo, tá? Não só a guerra, como era feita em Esparta, mas também a guerra, mas em Atenas você vai ter lá um outro preparo, como a matemática, a oratória e também a questão física. Pessoal, Atenas é isso. Muito obrigado, valeu, até a próxima.